ativa em todos os nossos eventos. Obrigada, doutora Estela, nossa procuradora de Justiça. Membros e servidores do MP, senhoras e senhores que nos acompanham virtualmente, bom dia novamente. O Ministério Público do Amapá, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, o setor de qualidade de saúde ocupacional, em parceria com o SES Amapá, tem a satisfação de recebê-los para a live Ergonomia e Cuidados com a Saúde Mental em tempos de teletrabalho, né? A pandemia e as medidas sanitárias adotadas para conter o Covid-19 impuseram um novo e inesperado contexto de distanciamento físico, acarretando em desafios e adequações do trabalho no Ministério Público. Então, pesquisas apontam que para a adequada implementação e execução do teletrabalho é fundamental o planejamento e capacitação dos trabalhadores para que esta modalidade de trabalho, além de adequações ergonômicas e os cuidados com a saúde mental, que é o nosso principal objetivo hoje nesta live. Então, esse tema tão importante para o momento em que estamos vivenciando será abordado pela fisioterapeuta do SESI, doutora Carla Guedes, obrigado pela participação, e pelo psicólogo do Ministério Público, doutor Ricardo Barbosa, também presente nesta sala virtual, os nossos agradecimentos. Nós solicitamos aos participantes que mantenham seus microfones desligados e informamos, para que não atrapalhe a explanação do tema, e informamos que as perguntas, dúvidas, nós temos o chat, que podem ser feitas através do chat, que no decorrer da live todas as perguntas serão respondidas. Para a abertura oficial do evento, convidamos o excelentíssimo promotor de justiça, secretário-geral do Ministério Público, doutor Alexandre Flávio, neste ato, representando a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Ivana Lúcia Franco-Sei. Bom dia, doutor Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia, Nara. Bom dia a todos os servidores e membros que se fazem presentes aqui nessa live. No caso, a nossa subcorregedora, a doutora Estela. Com muita alegria, com muita satisfação, né, que a Procuradoria-Geral de Justiça promove esse evento virtual. Então, em nome da doutora Ivana Lúcia Franco-Sei, eu gostaria de agradecer a presença de todos, bem como a doutora Carla e o doutor Ricardo, que irão nos brindar, se Deus quiser, né, com orientações sobre esse tema tão relevante durante a pandemia, já que nós, apesar de afastados fisicamente do nosso ambiente de trabalho, nós permanecemos, em sua maioria, em casa, né, trabalhando muitas vezes bem mais do que trabalhávamos no nosso dia a dia aqui na instituição. Então, essa nova rotina, essa nova dinâmica, ela exige cuidados, exige orientação, e com base nessa preocupação, nosso setor de saúde ocupacional pôde organizar esse momento para que nossos membros e servidores pudessem se inteirar um pouco mais da ergonomia e os cuidados com a saúde mental. É um tema tão relevante, tão caro durante essa pandemia. Então, obrigado aos nossos palestrantes, parabéns ao setor de saúde ocupacional, e eu vou devolver a palavra para o nosso cerimonial, para que a gente possa iniciar o nosso evento. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alexandre. Para iniciar, então, a abordagem do tema, ergonomia e cuidados com a saúde mental em tempos de teletrabalho, convidamos inicialmente a fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, técnica em segurança do trabalho, acupunturista, especialista em ginástica laboral e acupuntura, doutora Carla Guedes. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Estamos à disposição, a senhora pode iniciar. Bom dia, espero que todos estejam me ouvindo. Nesse momento, a internet está oscilando, eu não consegui acompanhar a finalização da sua fala. Eu não sei como é que vocês estão me ouvindo, se está cortando.
Estamos ouvindo, doutora? Estamos ouvindo. Perfeito. Passo a palavra a você para a gente poder iniciar a explanação do tema. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer imenso poder fazer parte dessa ação educativa da equipe de saúde ocupacional e qualidade de vida do Ministério Público. Apenas estou aqui, né, para informá-los um tema que é de extrema relevância, contudo pouco abordado. E falar também da nossa experiência durante o ano passado, em que nós podemos conhecer todas as promotorias do Estado e, com isso, fazer uma análise ergonômica dos postos de trabalho, onde nós identificamos diversos contextos e que, durante o ano passado, nós enfrentamos uma outra realidade, que foi o teletrabalho, né? Todos fomos obrigados pela pandemia a adotar essas medidas de trabalho, né? Novas formas de se trabalhar. E, com isso, aquela análise do início do ano foi modificada para o final do ano. Então, foi bem interessante a gente ter tido esse contexto, inclusive nas entrevistas, que elas se transformaram. Para fazer a ergonomia, a gente precisa entender do tema e entender que ela está relacionada com a nossa vida em diversos aspectos. Depois que a gente entender essa abordagem, a gente traz ela para dentro do trabalho, de onde ela surgiu, que é uma ciência que estuda essas abordagens, né? Que nos vão permitir uma saúde, o conforto e o desempenho eficiente. Então, a gente vai começar a nossa apresentação, pedir para o Elias colocar, mostrando que tem muito assunto, mas eu vou fazer de tudo para a gente fazer essa live mais participativa, como forma de conversa, e depois ela vai ser disponibilizada para todo mundo que queira ler mais sobre o assunto. Eu queria saber se vocês estão vendo, porque para mim está dizendo que não está respondendo. Está tudo ok, né? Elias, você está colocando a apresentação? Sim, está na tela. Não aparece para mim. Elias, pode dar uma ajuda? É porque quando eu compartilho, eu já não tenho mais acesso para dar suporte no Zoom. Então, só aparece a apresentação para mim e fica minimizado o Zoom. Aí não tem como ter esse controle. Carla, abre no teu WhatsApp. Estou fazendo isso. Não, e aí o Elias vai falando, primeira tela, aí você vai acompanhando. Uhum. Primeira tela, para a gente aparecer. Eu vou entrar aqui pelo meu celular e vou ficar acompanhando. Isso, aí Elias, você vai falando, essa é a primeira tela, que aí a gente vai acompanhando aqui, que aqui está aparecendo. Ó, estamos na primeira tela, que está escrito ergonomia, e a logo do céu. Pronto, já enxerguei aqui. Coloquei no meu celular. Então, quando a gente fala de ergonomia, em virtude da gente lidar com um público que já está na instituição há muito tempo e vive o trabalho há muito tempo da melhor forma que encontrou, a gente precisa entender qual é o conceito da ergonomia para trazer para a nossa realidade de hoje. Porque por mais que vocês estejam familiarizados ou não com esse tema, a gente precisa entender se esse assunto está na sua vida. Então, a gente precisa entender o nosso contexto familiar. Então, nessa live, nós vamos falar sobre o que é a ergonomia, os tipos de ergonomia que existem, como uma abordagem geral, e a gente vai dar uma atenção especial a duas delas. Os riscos ergonômicos, que agora vão estar bem presentes a partir de agosto, quando a nova NR1 entrar em vigor, em que serão solicitados
novos documentos para fazer um programa de gerenciamento de riscos, e anteriormente o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, só pensava em 3 fatores de risco: químico, físico e biológico. E agora a ergonomia entrou como um fator de risco preponderante nesse contexto de programa de gerenciamento, de formas de abordagem que visem a saúde e a qualidade de vida do trabalhador. Então, isso é um grande avanço para a nossa área, que está agora acontecendo, principalmente no Estado. Eu sou formada há 10 anos, e agora que eu estou conseguindo falar sobre isso no meu Estado. Então, imaginem como não tem sido esses anos, né? A gente estar disseminando esse tema uma formiguinha, como um formiguinho. A gente vai falar da ergonomia física, do trabalho sentado, que é o nosso contexto, e do home office, que é algo que está super em alta e muita gente tem dúvida. Inclusive, essas pessoas também podiam estar aqui, né? Estou vendo poucas pessoas em relação a todo mundo que eu conheci ao longo do ano passado. A gente vai falar da LER e DORT, para ter uma noção de como a gente pode prevenir, tratar e evitar, né? Evitar o agravamento dela. As principais LER e DORT que existem. Existe uma preocupação da gente ir ao médico com uma dor e ele diagnosticar a doença em si, mas não fazer nexo causal com a relação do trabalho. A gente vai falar brevemente sobre ginástica laboral, porque eu já passei um adesivo, né, um folder que pode ficar na tela de vocês e vai contribuir para a qualidade de vida. E vamos finalizar falando de ergonomia cognitiva, que vai dar a deixa para o nosso doutor Ricardo falar sobre saúde mental. Pode passar. Acompanhe dicas e orientações para a sua saúde. A gente vai entrar agora no tema. O tema ergonomia significa exatamente a interação entre o homem e outros elementos relacionados ao trabalho. Então, quando a gente pensa no contexto da palavra da ergonomia em si, ela traz a relação homem-máquina. E para a gente internalizar esse conceito, significa exatamente assim: o trabalho, os sistemas, a tecnologia e tudo que me permite gerar uma produção, entregar o que eu fui contratado para fazer, deve ser adaptado às minhas condições individuais. E a gente sabe que ninguém é igual ao outro. Então, por que a mesa é igual, a cadeira é igual, o computador é igual? Para isso, existem ajustes, e a ergonomia ela entra aí. Tudo isso deve ser ajustado e adaptado à minha condição física, ao meu conforto e àquela posição que me gera menos dor e que mantém a minha saúde em dia. Para você ver que eu falei, eu não vou ficar lendo, eu vou explicando. E aí veio o contexto da pandemia. E todo esse conceito de ergonomia caiu por terra. Como é que eu vou exigir que o meu empregador me ofereça condições ideais de trabalho se a pandemia me levou para dentro de casa e me exigiu que eu mantivesse a produtividade, mantivesse a minha concentração, mantivesse as reuniões com todos em dia, ok, sendo que as outras relações interferiam nisso. E aí o contexto da ergonomia para esse assunto, para esse cenário, acabou caindo por terra. Não significa que não exista mais, mas que no momento a gente não pode exigir tanto de uma análise voltada para a ergonomia nesse contexto de pandemia. Pode passar. A ergonomia estuda toda e qualquer atividade física e mental que é realizada com menor esforço. Então, o objetivo dela é reduzir esses riscos em contrair doenças musculoesqueléticas, como a LER e DORT, dores e lesões da coluna.
Então, quando a gente fala aqui em Larry Dort, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho melhor o conceito dela, a gente sabe o que é, a gente sente, mas a gente não traz ela para o grupo da Larry Dort. A gente passa o dia todo digitando, ou o dia todo lendo, ou de cabeça baixa, mexendo no celular, e aí ao final do dia que a gente deita para relaxar, a gente sente aquela dor no punho, aquela dor nas costas, no pescoço, e às vezes a minha cadeira não permite que eu apoie bem os meus pés, e aí eu sinto as minhas pernas mais inchadas. Então tudo isso ela tem relação com o trabalho, mas a gente não consegue encontrar a raiz disso. Se foi, de fato, a cadeira, se foi o computador, se foi a forma como eu realizo a minha atividade. Então, a ergonomia ela vem para analisar esse contexto e evitar esses distúrbios, essas doenças musculoesqueléticas. Outro fator importante é o lado da produtividade. A ergonomia também objetiva o aumento da competitividade, melhora do conforto aos trabalhadores, saúde e bem-estar dentro das organizações. E eu lembro de uma entrevista que eu fiz, onde a pessoa diz assim, é muito relativo fazer uma análise sobre esses contextos que são mais amplos, como é que você vai conseguir provar que houve queda de produtividade, que a pessoa não está se sentindo bem para aquele trabalho, naquele dia, ela não conseguiu fazer um documento com toda a... Enfim, de uma forma ótima, como ela costumava fazer, e agora não está fazendo. Como é que você vai provar exatamente algo muito específico? E aí existe um tipo de ergonomia que avalia esse contexto e também ferramentas que nos dão números, onde elas dizem se a atividade é satisfatória, se ela está precisando de alguma intervenção, onde que a gente encontra esse tipo de abordagem, se ela está relacionada com horas trabalhadas, mobiliário, se ela está relacionada com o isolamento social, o distanciamento. As pessoas, algumas produzem mais quando elas estão no meio das outras, interagindo, e outras não conseguem ficar sozinhas e sofrem com isso na hora de entregar algo que foi solicitado. A ergonomia ela tende a permear todo o mundo do trabalho. Primeiro, ela entende o contexto e depois ela sugere melhorias baseadas na realidade daquela pessoa. Portanto, nenhuma análise é igual à outra, exceto quando a gente fala em ergonomia física. E aí a gente vai descobrir agora quais são os tipos dela na próxima folhinha, que é justamente aqui. A ergonomia ela vai para todos os lados. E aí, se eu perguntar agora para vocês, vocês vão pensar o que é ergonomia para vocês. Todo mundo pode falar. Se quiserem até abrir o áudio, pode até dizer, mas a maioria vai dizer assim, é postura, é cadeira, é mesa, é computador. Isso é só o que a gente avalia dentro da ergonomia física. A ergonomia física está corretíssima. É a biomecânica, é o mobiliário, os equipamentos, a organização do trabalho. Quando a gente entra mais profundamente nesse tema da organização do trabalho, isso que é a jornada, que é o número de trabalhadores, que é a forma como se trabalha, a forma como se entrega, tudo isso a gente já vai para uma outra abordagem, que é a ergonomia organizacional. E aí existe também a ergonomia de correção, onde eu já chego no ambiente que já está montado, que aquela empresa já investiu em equipamentos, em mobiliário, está tudo correto, e diz assim, Carla, agora artificial, que a gente diz. E Vocês estão ouvindo a Carla? Achei que fosse congelando um pouco.
final dessa live, a gente vai fazer um apanhado geral sobre esse tema, que tem a ver principalmente com o assunto que está na cabeça de todo mundo. Justamente o isolamento social, o home office e as entregas que eu lembro que eu conversei com todo mundo, mudou bastante. Agora eu não estou conseguindo contar com uma secretária do lar, alguém que possa contribuir com isso, então eu tenho que me virar em 5 para eu dar conta daquela demanda. Então, por isso que o trabalho aumentou nesse período e a nossa cabeça também piorou nesse tempo. Então, como é que a gente vai resolver isso com a ergonomia? Então, vamos seguir que lá no final a gente conversa. Quando a gente fala de ergonomia, ela surgiu de uma norma regulamentadora de MIT, que trata especificamente do tema de ergonomia, onde ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, olha que difícil. Como é que eu vou adaptar todas as condições de trabalho às minhas características psicofisiológicas? Se elas são individuais e se esse contexto que nós estamos fez o negócio até desandar, né? Então, sempre a ergonomia ela precisa estar em constante evolução. E aí essa norma entrou em revisão, graças a Deus recentemente, mas ainda não vingou essa revisão, porque tudo que fala, a maioria das coisas que fala nela, fala da datilografia, das atividades de datilografia e de caixa de supermercado. E aí a gente traz para um contexto atual de postos administrativos, de jornadas de trabalhos mais curtas, mais longas, com mobiliários mais ergonômicos do que em 1978, e a norma não mudava, e a gente precisa evoluir constantemente. Então, quando ela foi desenvolvida, ela avaliou, ela tem como ponto de verificação específica 5 assuntos que está relacionado ao trabalho como um todo. E aí a gente puxa um deles e avalia a condição a qual a ergonomia está sendo solicitada. Então, quando a gente fala de levantamento, transporte, de descarga individual de materiais, a gente vê que não necessariamente é um contexto dos ambientes administrativos, mas da construção civil, sim. Então, a gente utiliza os critérios que esse item da norma nos orienta a avaliar. Mobiliários do posto de trabalho, equipamentos dos postos de trabalho e as condições ambientais. Então, olha aí, a ergonomia ela vai tanto para o que a gente enxerga, quanto para o que a gente o que a gente precisa mensurar. Então, será que aquela iluminância da minha sala está corretamente adequada? Ela não está vindo por trás, ela não está vindo de frente ou direto na tela do meu computador? Hoje em dia, as telas, os monitores, né, já tem essa película de proteção, ou a gente reduz ou aumenta a iluminação dele. Mas antigamente, eu lembro de uma tela que a gente comprava, um acessório que a gente comprava para reduzir a iluminância e o reflexo também. Então, tudo isso a ergonomia vem evoluindo. Mas quando a gente pensa que a temperatura pode ser benéfica ou prejudicial, quem que se concentra com calor desse de 1h da tarde aqui no nosso estado, meio-dia, com a janela aberta e um ventilador jogando um vento quente em cima da gente? Então, todas essas condições favorecem ou desfavorecem a produtividade. Outra situação é o ruído, às vezes, do ar-condicionado. O ar-condicionado é muito barulhento, não consigo me concentrar. Ou agora com as crianças em casa, ou com todo mundo em casa. É TV ligada no Mais Você, de manhã, sendo que eu estava no meu posto de trabalho, eu não tinha TV, então tudo isso me desconcentra, chama a minha atenção. E faz com que
eu estenda o meu trabalho. Então, tudo que eu fazia de 8 às 14, agora eu vou ter que fazer, às vezes, à noite, que é quando todo mundo está quieto, quando todo mundo vai dormir, aí eu vou ter o meu momento de paz e sossego para eu produzir. Mas nem todos os documentos te permitem esse prazo, né? E a organização do trabalho tem a ver com isso. O que era previsto para um ambiente do Ministério Público, agora é você quem organiza ele na sua casa, com todas as suas tarefas juntas. Então, você precisa dar prioridade a algumas situações, mas organizar o seu dia, ao longo do seu dia, de uma forma que seja adequada e seja produtiva para todo mundo. Eu parei aqui porque me deu uma sede, eu não sei por onde eu deixei minha garrafinha de água. Pode passar aí, por favor. Então, por que fazer ergonomia? Por que o Ministério Público investiu em ergonomia? É uma documentação obrigatória. Qualquer empresa que tenha, no mínimo, um funcionário contratado em regime de CLT, ela precisa fazer alguns documentos de forma obrigatória por lei. Mas aquela empresa que contrata uma pessoa não tem condições, muitas vezes, de pagar por todos os documentos. E aí a gente, a justiça, eu posso até dizer assim, ela compreende alguns casos, mas isso não significa que você vai abrir mão de ter um olhar mais criterioso, talvez, para alguns aspectos. Eu posso não desenvolver uma análise, hoje em dia, a nova NR1 já veio com essa revisão. A análise ergonômica não precisa mais ser realizada em micro e pequenas empresas, mas há necessidade de fazer uma avaliação ergonômica dos riscos. Então, é algo mais simplificado, porém, aqueles riscos devem ser relatados, ou seja, continua obrigatório. Então, o objetivo desse documento que a gente faz é para evitar ou prevenir os riscos ergonômicos, como uma exigência da legislação, mas analisando assim, no contexto do empresário, ele precisa garantir a saúde do trabalhador. Então, de que forma ele vai trabalhar com isso, se nem sempre ele tem condições de investir, mas ele precisa demonstrar que ações estão sendo tomadas. É uma live, é uma palestra que oriente, é uma cartilha, inclusive ela vai ser dividida com todos, aí vai ser compartilhada. A educação transforma. Então, o nosso papel é muito educacional. Se as pessoas vão acatar ou não, a gente não pode interferir nisso, mas o nosso papel de transmitir a informação, transmitir o que significa a ergonomia e de que forma eu posso prevenir uma doença, é um papel importante para as organizações. Então, está aqui, ó, em R17, de 8 de junho de 78, foi criada devido ao grande número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no Brasil naquele período. Então, ela visa, e hoje só aumentou, né? Ela visa estabelecer esses parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho, e para isso ela precisa de uma análise ergonômica do trabalho. É isso que a norma diz. Então, vamos fazer isso? Vamos. Mas nem todo mundo tem condição? Não. Então, vamos fazer uma avaliação mais simplificada, que demonstre os riscos e mostre as evidências da minha ação para combater esses riscos. Pode passar. Então, quais são esses riscos ergonômicos? É importante a gente saber, porque com certeza a gente já passou por alguns deles aí e não se atentou que isso era um risco para nosso trabalho e para a nossa saúde, né? Então, postura inadequada. Todo mundo senta de qualquer forma. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas até a postura mais correta, ela não permanece muito tempo. É músculo, fadiga, eu canso e eu mudo. É natural. Mas se eu permanecer nessa postura viciosa, eu vou comprometer as minhas estruturas e eu vou sentir dor na costa. E daqui a pouco uma hérnia de disco aparece, daqui a pouco compromete o nervo ciático, daqui a pouco eu não estou nem andando. Então, a gente tem que entender o contexto e evitar o agravamento disso. Movimentos repetitivos. Então,
alta repetitividade sem os devidos tempos de recuperação. Então, antigamente era muita digitação, hoje muito mouse, às vezes muita caneta, ou principalmente o que mais a gente utiliza com os dedos, fazendo movimentos repetitivos, é o uso de celular. Então, o tempo todo a gente digitando, cansando, a nossa cabeça ela tem um peso de 6 quilos quando está em alinhamento, mas ela dobra o peso se eu altero a minha postura, se eu anteriorizo a minha cabeça, ela vai para o dobro de peso, porque eu estou olhando meu celular. Aumenta a corcunda e, obviamente, a minha postura também não fica bonita de se ver, vamos falar assim. Então, tudo isso pode não, é prejudicial e é um risco ergonômico. Como a gente vai evitar? A gente tem que largar, parar, alongar, evitar aquilo por um certo período. Na norma diz que a cada 50 minutos trabalhados, 10 minutos a gente dá uma pausa, até para oxigenar de novo o cérebro, pensar em outras coisas, enxergar mais longe, para a gente não cansar e não sentir que a atividade, lá embaixo está dizendo, ficou monótona. Longas jornadas de trabalho fazem, todo mundo passa por isso e percebe que a produtividade de uma hora de um jeito e de outra não está mais igual. E é justamente nesse momento em que a gente precisa se perceber e parar, respirar, beber uma água, pensar em outra coisa para que o teu cérebro oxigenize, você consiga relaxar, mandar o meu coleguinha vai já falar daqui a pouco em relação à saúde mental, dar uma pausa para que a gente não se sinta sobrecarregado. Já sumiu minha apresentação aqui. Tentar conectar de novo. Outra coisa que eu comentei agora há pouco, iluminância. Iluminância ineficiente. Você acaba forçando a sua vista, forçando a sua estrutura corporal para enxergar, principalmente vocês que fazem muitas leituras, né, que vivem de olho no computador e no celular, isso cansa e fadiga muito a nossa vista. Então, essa iluminância ela tem que ser adequada, não direta para a gente, mas que isso pode gerar um risco, sim, de fadiga ocular, até de postura. Não apareceu mais a apresentação para mim. Não estou conseguindo mais. Eu perdi a minha conexão. Vocês continuam me ouvindo aqui? Certo. Eu vou abrir a apresentação aqui para mim, porque não vai dar certo. A internet está oscilando muito hoje. Um minutinho. Complicado. Realmente está difícil, mas eu vou dar o meu jeitinho. A gente Estamos te ouvindo bem. Aqui na economia. Certo, porque realmente não apareceu mais nada aqui. Eu só estou ouvindo vocês. Pode continuar, que nós estamos te ouvindo e te vendo. Já estou voltando, gente. Está abrindo aqui. Só um segundinho. Eu vou ter que abrir a minha apresentação para não ter mais esse problema de conexão. Vocês estão me vendo? Sim, estamos te vendo e estamos te ouvindo bem. Oi. Pode continuar. Eu não estou conseguindo. Carla, você está me ouvindo? Estou, eu só estou esperando abrir aqui a apresentação para eu continuar. Está na tela que fala dos principais riscos ergonômicos. Certo. Cara, sumiu. Desculpem mesmo, aqui. Eu estou olhando para o meu computador. A gente volta para essa parte.
se você achar melhor, se não der para continuar. Só um minutinho, por favor, que já está vendo aqui. Se você... eu posso continuar imaginando o que vai ser o próximo slide aqui. Você pode passar... A gente te fala o que vai aparecer no próximo slide. Pode passar desse. Então, passa. Fazer a apresentação às cegas, né? Não é fácil. Ainda os principais riscos ergonômicos, aí começa com força e esforço intensos, vibração do corpo. Certo. Apareceu para mim, gente. Obrigada, desculpem todo esse transtorno, a nossa internet não está muito interessante. Então, vamos voltar para não atrasar, e a gente já está se estendendo bastante. Então, força e esforços intensos são muito prejudiciais. Tudo isso precisa de um tempo de recuperação. Vibração de corpo inteiro, vibração de ferramentas energizadas. É aquele cara que está no meio do asfalto com a britadeira. Ele não pode ficar muito tempo naquela atividade. Outra coisa, contrações musculares estáticas, sem possibilidade de tempo de alívio. Onde está isso? É quando eu uso uma cadeira sem apoio de braço e eu não apoio meus braços para a digitação. Então, quem sustenta de forma parada, quem sustenta o meu braço é o meu ombro. Então, justamente o trapézio que fica tenso ao final do dia, isso pode gerar uma cervicobraquialgia, uma leridote, né? Uma bursite. E todos esses esforços não permitem que a gente mantenha a nossa saúde em dia. A gente acaba recorrendo ao médico, ao remédio. Ruído intenso, ritmo acelerado de trabalho, risco de acidente pela própria condição da execução do trabalho e a sobrecarga mental. Né? Aquela pessoa que não acorda bem, que não se sente bem, que não está animada, que não se sente valorizada, tudo isso prejudica a produção. E aí a gente traz para a nossa realidade a ergonomia física do trabalho sentado. A ergonomia para o trabalho sentado é indispensável para evitar dores nas costas, pescoço e ombro. Porém, a gente sabe que pessoas trabalham em pé, por exemplo. E segundo os estudos que realizam de biomecânica e antropometria, a melhor postura para se trabalhar é em pé, porque evita toda uma sobrecarga na região lombar quando a gente está sentado. Olha que interessante. E aí a gente acha que só pode trabalhar de um jeito, ou a minha cadeira tem que ser a melhor. Não. É muito da forma como você realiza a sua atividade. Então, nesse contexto, a postura e os movimentos realizados para desenvolver uma determinada atividade são fundamentais para a ergonomia ocupacional. Postura, movimentos adequados não criam sobrecargas, nem trazem prejuízos para o organismo a curto, médio ou longo prazo. Mas não é essa uma realidade que todo mundo vê. A ergonomia para o trabalho sentado é uma forma de prevenir doenças ocupacionais, fadiga e monotonia ocasionadas nos ambientes ocupacionais. É uma forma, mas não 100%. E aí a gente vai falar de home office. Vocês estão vendo essa tela? Alguém pode responder? Sim, Carla. Home office. Gente, não vejo mais vocês, não vejo ninguém. Eu estou falando com o meu computador. Inclusive eu participei de uma live recentemente em que o ergonomista comentou que até a forma como a gente participa das reuniões online, ela pode ser prejudicial ou não em relação à ergonomia cognitiva, porque a gente pode nem estar prestando atenção no que a pessoa está falando, porque a gente está se olhando, a gente está vendo como está nosso perfil, como a gente está apresentável ou não, como está a nossa boca, como está o nosso olho. E aí a gente dispersa do assunto. Ou faz tudo ao mesmo tempo, enquanto o vídeo não está ligado.
tudo isso é algo para a gente se perceber, se atentar. E aí a gente foi imposto pela pandemia para uma situação em que já existia. Aqui no artigo 75B da CLT, eu trouxe para ter referência, e todo mundo pode pesquisar, o teletrabalho já era uma forma de prestação de serviço, só que era mais para os freelancers, de pessoas que realizavam o trabalho fora das dependências da empresa, né, mas que não tinha muito o comprometimento, fazia trabalhos pontuais, entregava e pronto. Comprometimento no sentido de exigências, né, com mobiliário, com entregas, eles tinham que fazer a atividade deles dessa forma. Mas isso está previsto na CLT, mas não foi uma situação sugerida pelo Ministério Público. Não, agora, a partir de agora, todo mundo faz home office, que é o escritório em casa. E aí todo mundo, sim, mas eu não tenho cadeira, eu não tenho mesa, o meu computador, e aí tudo isso é conversado, é disponibilizado, vamos ver o que a gente pode fazer, sendo que a responsabilidade é de todos. Foi a pandemia que impôs aquela condição, não foi a instituição. Então, é algo para se conversar sempre, para que isso seja bem esclarecido para todos, a ponto de ninguém agir de má fé numa situação em que todo mundo foi pego de surpresa, né? E que teve que se adequar dentro das condições que tinha da noite para o dia. Então, o que o Ministério Público tem feito é de grande valia. E essa live, que deveria estar na casa de todo mundo, no celular de todo mundo, né? Vocês são quantos servidores? 1000 servidores? Todo o Estado, a gente vê poucas pessoas durante a live. Então, Carla, depois você faça o favor de divulgar, né, essa apresentação para aqueles que perderam. Sim, e a gente... Isso, muito bem. A gente ter esse respaldo, né? É uma forma da empresa se respaldar de que ela está oferecendo uma orientação. Eu apareci de novo, que bom. Uma orientação para as empresas, aliás, para os trabalhadores, de que a gente tem que entender desse processo e saber até onde a gente vai com as nossas solicitações, né? Vamos continuar e vou acelerar bastante, porque eu passei muito tempo aqui. Então, o que a gente precisa entender do nosso posto de trabalho? Antes que me pergunte e comentem, Carla, eu não tenho a melhor cadeira, eu não tenho a melhor mesa, eu não tenho o melhor computador, eu não tenho muitas das condições que eu tinha lá nas estruturas do prédio das promotorias. O que eu vou fazer? Você precisa manter os seus pés apoiados. Então, vamos começar de baixo para cima na próxima imagem que fala de alguns cuidados com a sua postura. Já passou? Sim, aparecendo. Obrigada, Carla. Vai me dando um feedback, eu não estou enxergando a apresentação. Primeira coisa, eu vou olhar de baixo para cima, tá? Os meus pés têm que estar apoiados no solo ou num descanso de pés. Cara, não tenho como, porque minha cadeira ela não move e a minha mesa é alta, e aí eu sou baixinha, meu pé balança. O que eu posso fazer para ajustar isso? Então, a gente sugere um tijolo, uma caixa de sapato, um puff, algo que mantenha os seus pés apoiados para evitar que lá no joelho, tá vendo? Ele não fique dobrado para baixo da cadeira, é muito comum. Inclusive, eu agora estou com os joelhos bem dobrados e os pés lá para baixo da cadeira. Essa postura, por muito tempo, ela comprime a circulação e ela impede que a circulação flua normalmente, deixando a minha perna inchada, criando varizes. Então, é ideal que meus pés estejam bem apoiados no solo, ou um pouco mais esticados, discretamente esticados, como eles falam,
para que permita essa circulação, que essa circulação chegue lá na ponta do meu pé. E a minha coluna, como é que deve estar? Ela deve estar bem apoiada. Ah, mas a minha cadeira não ajusta e não tem como ela vir mais para frente e mais para trás. Pegue uma almofada, um travesseiro, até uma bolsa, uma mochila que lhe dê um apoio mais na região lombar e que você sinta que está bem apoiado. Infelizmente, e baseado principalmente nesse artigo da CLT, em que um auditor fiscal fez um comentário a respeito da fiscalização dos postos de trabalho. Como é que vai ser feita a fiscalização de um teletrabalho? Não existe isso nesse período de pandemia. Ele não é permitido fazer visitas, que para fiscalizar tem que visitar, né? Então, não se faz necessário nesse momento, mas nem por isso eu preciso ficar na pior condição. A gente tem esse contato constante com o Ministério Público e se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Bate uma foto do teu posto de trabalho, pede para alguém bater enquanto você está sentado e pede alguma orientação. Carla, está certo? Não está? O que eu posso fazer? A gente está aqui no SESI à disposição para atendê-los. Basicamente, a coluna lombar deve estar bem apoiada e os braços também. Poxa, minha cadeira hoje não tem apoio de braço. Ela tinha lá no meu trabalho, mas na minha casa não tem. Eu vou precisar me adaptar à condição que eu tenho. Então, preciso de uma mesa e meus braços vão estar apoiados na mesa para que os meus ombros estejam mais relaxados. Não fique aquela tensão no trapézio. Eu uso notebook ou uso computador de casa? É relativo. Se eu usar notebook, o ideal é que eu coloque ele sobre um suporte de altura de notebook, em que a tela fica na direção dos meus olhos. Eu não preciso me abaixar, eu não preciso ficar trabalhando com ele super acima, eu preciso me sentir confortável. Então, ele tem que estar na direção. Se eu coloco na direção dos meus olhos, como é que eu vou ficar digitando assim? Então, para esse tipo de suporte, a gente precisa de um teclado e um mouse que seja conectado nessas entradinhas do notebook. E aí eu trabalho mais corretamente possível. A empresa pode fornecer? É algo a se perguntar. A gente não pode simplesmente julgar e dizer, não vou nem perguntar porque eu já sei que eu vou levar um não. Faça a sua parte. Pergunte e veja qual é a outra possibilidade de você executar essa atividade da melhor forma. Cuidado com os brilhos, o excesso de luz, o contraste de luz. E ainda assim, se eu não conseguir ajustar, por exemplo, a iluminância do meu computador, nem da minha iluminação artificial, eu paro a cada 50 minutos trabalhados, eu vou, levanto, bebo uma água, pisco bastante, olho num ponto fixo o mais distante possível, já faço um exercício ocular, né? E ajudo nisso, mas não elimino o risco. A gente tem que andar conforme a música. Hoje eu estou nessa condição, eu vou fazer de tudo para evitar, mas não necessariamente eu vou conseguir. Pode passar para o próximo. Então, quando a gente fala em home office, a gente fala de trabalho na nossa casa. Então, o que a gente tem que evitar? Que quando a gente fizer uma reunião por telefone, a gente use o fone de ouvido, para a gente não ficar sustentando o celular na mão, deitado, aí o celular ainda cai no rosto. A gente tem que evitar estar andando pela casa, para não sofrer nenhum acidente, não sofrer queda, não se machucar em quinas vivas, não tropeçar em alguém que estiver por lá. Então, evitar, manter-se no seu ambiente de trabalho, até para sua concentração, programar e realizar suas pausas. Existe um aplicativo, vários aplicativos que dá para instalar no celular, mas tem um que a gente chama é o nome Pomodoro, que é aquele tomate, né? Ele faz um cronômetro, ele mantém um cronômetro em que você trabalha um certo período, aí ele vibra ou ele toca um alarme e aí você precisa dar uma pausa rápida de um café e de uma água e retornar. Aí depois de um certo período ele vai te oferecer uma pausa maior para você descansar mais e, de fato, dissociar o trabalho da relação familiar por um período.
Então, ele ajuda nisso, para a gente se programar e nesse período até se alongar. Não trabalhar deitado, evitar ao máximo ficar no sofá. Existe uma situação, gente. Eu estou trabalhando, eu preciso me manter organizado como se eu estivesse no meu ambiente natural, que é na empresa. Se eu não estou, o porquê que eu vou ficar deitado? Eu vou me prejudicar e depois eu vou ocupar a empresa? Não. Eu tenho que ter consciência dos meus atos para a gente poder chegar num entendimento para ninguém sofrer com isso, ninguém sofrer dano. Então, não empilhe materiais. Então, até a tua mesa de trabalho tem que estar organizada, evitar muita confusão né? O próprio Ministério Público evita a infinidade de papéis, agora é tudo digital. Então, por que na minha casa eu vou ter um monte de coisa para me atrapalhar e tirar a minha atenção? Então, vamos manter o que é necessário, como caneta, agenda, uma pasta, uma água, para a gente poder evitar esse excesso de informações. Pode passar. Gente, eu vou falar bem rapidinho sobre Ler e Dort. Ler significa lesões por esforços repetitivos. Carla, tá me ouvindo? Tô. Porque a gente agendou para terminar às 11 horas, o Ricardo nem falou. Então, se você puder agilizar um pouquinho mais, tá? Obrigada. Estou sim, vou ser bem rápida mesmo agora. Lesões por esforços repetitivos, todo mundo já ouviu falar. Dort, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. É só uma nova nomenclatura. E ela tem aquelas consequências que eu já citei anteriormente, que são as tendinites, as bursites, as lombalgias. Então, quando tem relação com o trabalho, a gente classifica nessa linha de Ler e Dort de distúrbios osteomusculares. Pode passar. Então, tem muito a ver com repetitividade, traumas. E uma médica do trabalho, que a gente teve uma live, ela fez um comentário seguinte, que todas aquelas doenças que já eram agravadas pelo trabalho, elas pioraram por causa das jornadas duplas. Então, outros fatores prejudicaram ainda mais aquela situação que já estava lá. Pode passar esse outro para evitar Ler e Dort. Eu já estou em ginástica laboral. Daqui a pouco vocês vão receber essa apresentação, vocês podem dar uma lida melhor. A ginástica laboral é uma das formas de oxigenar o corpo, de ativar as nossas estruturas, e ela vai ficar aqui na apresentação e na cartilha que a Carla vai dividir com todos, como uma orientação para a gente fazer pelo menos uma vez ao dia, tá? Alongamentos. Olha aqui, cheguei na ergonomia cognitiva para passar a bola para o nosso colega Ricardo. A ergonomia cognitiva está ligada à memória, à concentração, ao raciocínio e à atenção. Então, tudo isso que eu falei, que esse novo contexto nos gerou de dividir a nossa atenção com familiares, com tarefas domésticas e com o nosso trabalho, bagunçou a nossa cabeça. E muitas pessoas sofrem com esgotamento, com insônia. E essa abordagem da ergonomia, ela precisa ser muito criteriosa, e para isso existem ferramentas, como eu já te falei, de análise, e que me dão números para dizer, para provar que aquilo está sendo prejudicial, para a gente poder atender aquela demanda e fazer com que a pessoa se sinta mais confortável para trabalhar. As pessoas se isolando, elas também pouco dividem as suas dores, as suas queixas, e isso se torna prejudicial nas relações e na produtividade no trabalho. Eu queria agradecer a paciência e pedir desculpas pela nossa internet aqui, mas já deixo aqui um abraço, deixo aqui o site do SESI, ap.sesi.org.br. Lá onde está coronavírus, tem várias cartilhas que falam de saúde mental, pode finalizar, saúde mental, falam de ergonomia, falam de cuidados, então fica lá à disposição para todo mundo acessar, ela é para todos. Então, muito obrigada, me perdoem o tempo, Ricardo, fica à vontade, e vou estar aqui participando, tá bom? Convidar, então, o doutor Ricardo, né? Barbosa Silva, servidor efetivo do Ministério Público há mais de 8 anos, é especialista em sexologia clínica e tem experiência nas áreas de psicologia jurídica
Psicologia Organizacional e do Trabalho e Saúde Mental. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Como é que está o áudio? Conseguimos, sim. Beleza. Então tá. Olha, eu vou tentar ser o menos técnico possível nas falas, ser mais didático e tentar correr, porque a gente já passou das 11, né? E todo mundo tem muita coisa para fazer. Elias, eu não estou vendo aqui a imagem. Ah, está abrindo agora. Está no final. Pronto, né? Cuidados com saúde mental na pandemia. Pode passar, Elias, por favor. Então, como a Carla falou agora, né, sobre ergonomia cognitiva, assim, não vou repetir tanto o que ela disse, mas assim, basicamente o que ela estuda, o que essa ciência estuda? São os processos mentais que são exigidos da pessoa no contexto do trabalho, né, para ela realizar as tarefas de trabalho. E aí envolve essa percepção, os sentimentos, como ela disse, as emoções que a gente tem em relação ao trabalho, o raciocínio, memória, tomada de decisão, resposta motora, né, para quem tem trabalhos que são tem um viés mais físico. E aí, assim, por que eu falo de viés? Porque não tem essa de, um trabalho é braçal, o outro trabalho é intelectual. Todo trabalho, ele envolve o pensamento, envolve uma emoção. Então, enfim. E aí, assim, como assim? Percepção, sentimento, raciocínio, o que isso quer dizer? É porque quando a gente tem acesso a uma informação, a gente capta ela, a gente procura processar, entender o que está à nossa frente, o que está sendo falado, está sendo lido, o texto daqueles autos do processo, o processo eletrônico, enfim. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Pode. Estamos sim. Não, é porque tinha dado uma trava aqui no áudio. No processamento da informação do que a gente está tendo acesso, a gente passa a entender e armazenar essa informação, reter, guardar ela na memória, para depois lembrar dela quando necessário. E usá-la no trabalho, né? Elaborar um documento, fazer qualquer tipo de ação que é típica, característica da nossa função. Então, assim, o objetivo maior dessa ciência, né, é desenvolver uma interação mais harmônica da pessoa com todo esse sistema de trabalho, né? Máquinas, o ambiente, enfim, tudo que a gente tem a nosso dispor para realizar o nosso trabalho. E por quê? O que tem a ver isso daí? Todos esses processos, todas essas características mentais que estão envolvidas no trabalho, elas estão relacionadas com a saúde mental, né? Com a qualidade de vida do trabalhador. E qualquer tipo de desequilíbrio ou sobrecarga numa desses construtos, dessas características, ela é um fator que desencadeia estresse. E assim, o que é o estresse? O estresse é uma reação do nosso organismo, né? Um mecanismo de alerta do nosso organismo que tem suas características fisiológicas, cognitivas, emocionais, comportamento, né? Tá, como assim? O que você quer dizer com isso?
O estresse, ele não é, assim, por si só, ele não é uma coisa ruim. Ele é algo adaptativo. Ele serve de alerta para a gente para alguma situação. O problema é quando ele perdura por muito tempo. E aí tem efeitos que podem ser catastróficos para a nossa saúde. Se por algum motivo a gente não consegue lidar com esse estresse, se ele vai se cronificando, se vai se perdurando no tempo, algumas tendências é aumentar a pressão arterial, a frequência cardíaca. A gente tem prejuízos, por exemplo, nesse processamento da informação, no entendimento, no nosso pensamento, né? Prejudica também a memória, a qualidade do sono. É comum aumentar a nossa irritação, o nervosismo. E, cara, pode até levar assim, ao extremo de ter morte de neurônios no nosso cérebro. Estresse é uma coisa muito séria. E aí, pô, já pensou? Você até perdeu alguns neurônios por conta de estar numa situação muito difícil? Cara, a gente precisa cuidar, não dá para deixar que isso permaneça por muito tempo. Então, assim, para um pouquinho, pensa só no que eu falei. A gente está há mais de um ano nesse isolamento, distanciamento físico, né? Nessa pandemia, com riscos e receios e vírus, perdendo pessoas, vendo pessoas adoecendo, se prejudicando. Tu já parou para pensar, perceber, em algum momento, você brigou com algum colega, algum chefe, ou mesmo com alguém da sua família, sem motivo, ou por besteira, por alguma futilidade? Tá, deixa eu perguntar melhor. Quem não teve nenhuma briga, nenhuma discussão nesse período todo? Em um ano e mais de um mês de pandemia. Quem não teve nada disso? Eu quero ver um. Então, assim, perceber que, de repente, eu tô discutindo um pouquinho mais, eu tô ficando um pouquinho mais nervoso. Você conseguir perceber isso pode ser um sinal de que a gente precisa se cuidar. A gente precisa cuidar do ambiente, cuidar das nossas relações, das pessoas que estão à nossa volta. No caso aqui, principalmente a nossa família, né? A gente está trabalhando de casa. E aí, assim, e é muito difícil fazer essa conciliação, trabalho e casa, ao mesmo tempo. Quem tem filho pequeno está precisando acompanhar, por exemplo, a criança na aula. Quem tem filho grande, adolescente, que em tese teria uma autonomia maior, às vezes precisa também, porque as escolas estão exigindo que o aluno fique com a câmera ligada, com o áudio ligado, para garantir que ele está ativamente participando da aula. E o adolescente vai ficar lá no quarto, vai tentar se isolar para fazer o que ele quiser, né? E a gente tem que também estar atento a isso, e estar atento ao trabalho, estar atento à casa, e de repente, enfim, o caos se instaura. É muito difícil mesmo. E aí, como é que eu cuido? O que eu posso fazer para cuidar? Não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nada que vai fazer um milagre. São pequenas coisas que a gente pode adotar para melhorar um pouquinho o dia a dia. Tentar lembrar de algumas. Por exemplo, a gente já fez algumas lives, a Carla, por exemplo, deu agora algumas dicas que são essenciais para a nossa saúde física e mental, né? De fazer exercício, de você dar uma parada, respirar, tomar uma água, um café, vai no banheiro, enfim, desce, quem mora em prédio, ou, enfim, em casa, sai, vai jogar o lixo fora, faz alguma coisa para dar uma quebrada na rotina, né? Elias, passa, por favor. Mas, assim, eu vou focar agora em 7 sugestões, 7 itens
que é bom a gente lembrar, ter em mente, né? Além disso, né, da gente tentar trabalhar um pouquinho a memória e ver esses materiais que a gente já recebeu, essas lives, essas palestras que a gente já acompanhou. Então, assim, sono. Eu faço muito atendimento e uma das coisas que eu sempre pergunto para as pessoas que me procuram é isso: como é que está o seu sono? Como é que você está dormindo? Como é que está a qualidade do seu sono, né? O sono, ele tem várias funções no nosso organismo e ele repara o funcionamento cerebral. Ele ajuda no processamento de tudo, de todas as informações que a gente recebeu durante o dia. Ou seja, estou falando de memória também. A falta do sono, então, ela está relacionada com o estresse. Lembra daquela aquela propaganda famosa do Tostines? Será que ainda existe? Não, nunca mais ouvi falar desse biscoito. A falta do sono, ela é causada pelo estresse. Então, se eu estou estressado, é normal prejudicar o meu sono. Mas um evento estressante, ele também causa a perda do sono. Também atrapalha o sono. E esse prejuízo do sono, como eu falei, ele vai afetar a memória, ele também aumenta a irritabilidade, ele traz dificuldade nas relações com as pessoas, às vezes na relação consigo mesmo, né? Às vezes a gente tem, por dormir mal, a gente tem dificuldade de se entender, de se perceber. Ele prejudica muito todo o nosso funcionamento. Então, assim, a gente precisa cuidar melhor do nosso sono, dos horários de dormir, do horário de acordar, de ter uma preparação para que o sono aconteça da forma mais natural e suave possível, para a gente se recuperar e no dia seguinte acontecer tudo de novo. Segundo, pode passar, Elias. Movimentar-se. O movimento do corpo, ele faz muito bem para a saúde mental. Ele ajuda a gente a ter maior consciência corporal, gera sentimentos de prazer, tem liberação de endorfinas, de várias substâncias do nosso corpo que melhoram o nosso funcionamento como um todo. Então, assim, como a Carla falou, você tirar uns minutinhos do trabalho para levantar, tomar uma água, fazer os exercícios. Vocês perceberam que eu falei... eu não falei especificamente de fazer exercício físico, porque às vezes isso tá... Algumas pessoas, eu, por exemplo, detesto essa ideia de ir numa academia, ter que fazer aqueles exercícios repetitivos. Isso daí, para mim, é o ó, não dá certo. E a gente não precisa necessariamente fazer assim. Quem não gosta não tem que fazer exercício físico desse jeito. Mas, cara, na internet tem exemplos aos milhares de exercícios funcionais, atividades físicas que a gente pode fazer em casa, nos protegendo do que tem lá fora, né? Mas ainda assim, que permita cuidar do nosso corpo. Um exemplo básico para quem gosta, eu, por exemplo, não sou nem um pouco fã, é dançar. Não dá para a gente sair para dançar, ir para uma boate, enfim, para uma festa, mas toca uma música em casa, chama o marido, a esposa, o filho, que seja, para dançar, ou então dança sozinho, se for o caso, qual é o problema? É importante a gente movimentar o próprio corpo, entende? Essa é a segunda dica. Terceira, respira. Cara, respirar beleza, se a gente não respirar, a gente não vive, né? Então, assim, mas, por exemplo, eu estou falando, e a respiração ela fica um pouquinho mais ofegante. Quando a gente está ativo no trabalho, é comum a gente descuidar um pouco dessa respiração. E a respiração está relacionada com a energia do corpo, com a regulação dos nossos humores, com a ansiedade. E uma dica, por exemplo, coloca a mão na barriga, sente devagar
o ar entrando, o ar saindo, sente o seu corpo se movimentar na respiração. Existem também uma infinidade de exercícios de respiração na internet, para tudo quanto é tipo. E, assim, são recursos que a gente tem. E respirar é essencial. Lembra daquela história do diga não à violência, pare? Não apenas isso, respirar. Se está acontecendo alguma coisa estressante, ou alguém que atrapalhou, que quebrou um equipamento, enfim, enquanto você está trabalhando, respira. Respira antes de reagir. Isso é fundamental para te permitir entender o que está acontecendo e não reagir de uma forma que muitas vezes vai ser impensada. E pode trazer consequências até mais estressantes para a gente. Próxima, Elias. Se permitir ter prazer. Como assim, né? Tipo, a gente está vivendo uma tragédia social, mas tudo bem. Ainda assim, a gente tem interesses, tem coisas que a gente sempre gostou de fazer. Não dá para ir lá fora, sair, ver um filme, não dá para fazer essas coisas. Mas o que a gente pode fazer dentro de casa que dê prazer? Vocês sabem? Vocês têm alguma ideia? Ter diversão. É muito importante a gente conseguir, por estar trabalhando em casa, não vincular tanto a casa com esse estresse do trabalho. Exatamente, Virgínia, faxina. Tem pessoas que se conseguem relaxar, conseguem se divertir fazendo uma faxina ou lavando uma louça. Eu, por exemplo, detesto fazer comida. Cara, não me põe para fazer comida que não vai dar certo. Mas lavar louça, manda para mim. Vou tranquilo, numa boa. E outra coisa, a gente está falando muito de fazer e fazer, mas às vezes a gente tem que se permitir também não fazer nada. O ócio ele também pode ser muito importante para não gerar uma sobrecarga. Então você dá uma parada e, cara, peraí, eu vou respirar, eu vou fazer qualquer outra coisa, ou eu não vou fazer nada. Agora eu não vou dar conta. Então, vou ficar parado aqui, na minha. Vou deitar, fechar os olhos, olhar para a parede, enfim. Vamos lembrar que, antes da pandemia, por exemplo, o que eu fazia que, sei lá, num momento de estresse, numa dificuldade, o que eu fazia que me ajudava a relaxar, a enfrentar aquela dificuldade? É ouvir música, como falou aqui agora, colega. É ler um livro, é ver um filme, é escrever. Será que repetir agora essas estratégias não vai ajudar a gente? Se deu certo lá atrás, o que daquilo ali que a gente fez, que deu muito certo para a gente naquele momento, a gente pode adaptar para fazer agora, estando em casa o tempo inteiro? Então, assim, vamos ver, vamos lembrar, seja lá na época da faculdade, ou na casa dos pais, ou enfim, todo mundo passou por alguma dificuldade em algum momento da vida e a gente enfrentou de alguma forma. Como é que foi naquele momento? Próxima. Abertura afetiva. Como assim? É estar aberto para o diálogo, para a troca afetiva com as pessoas que são queridas para a gente. Assim, a gente não pode sair e voltar, ir para casa, visitar algum parente, um amigo. E confesso, né? Quem é que não está cansado de lives, de reuniões virtuais, de ficar nessa? Isso cansa, é um ano inteiro nessa história, isso cansa, é natural. Mas o isolamento ele é apenas físico. A gente não deve se isolar das pessoas que a gente gosta, das pessoas que são importantes para a gente. Então, se o que tem para agora é a tela, vamos usar a tela para poder bater um papo com a pessoa que a gente gosta, de um amigo, enfim.
jogar a conversa fora, que seja, ou falar das angústias, das expectativas, enfim, dos nossos sentimentos. Isso é muito importante. Esse contato afetivo com as pessoas que são importantes para a gente, ele é um dos principais fatores de proteção da nossa saúde mental. Então, vamos usar ele. Próximo. Isso, reconhecer limites. Como assim? A gente sempre tem alguma dificuldade, pode acontecer de encontrar alguma dificuldade, de perceber que, olha, agora está ficando difícil para mim. Então, por que não dizer, então, para? Não. Para mim, a partir daqui não dá. Seja em casa, seja no trabalho, às vezes, assim, não assumir uma tarefa extra pode ser algo que vai proteger melhor a nossa saúde mental, os nossos sentimentos. E tudo bem, cara. Ninguém aqui é super-herói. A gente não tem como dar conta de tudo. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso daqui é só para lembrar agora. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui vai sempre fazer muito bem todas as atividades da vida. Ninguém é Rodrigo Hilbert. Tudo bem a gente não dar conta. O quanto mais cedo a gente aceitar que a gente não vai conseguir dar conta de tudo, melhor a gente dar conta de cuidar do que está ao nosso controle, ao nosso alcance. Próximo. E assim, se a gente não está dando conta, por que não? Peça ajuda. Vamos pedir ajuda, seja para um colega, para um amigo, para alguém que está na nossa casa, alguém que a gente ama, ou para um profissional. A gente está aqui para ajudar, né? Serviço de saúde ocupacional, a gente tem profissionais, a gente conhece, tem uma rede de pessoas na cidade, no estado inteiro, que estão aqui para ajudar. Então, se eu não sei o que fazer nesse caso específico, eu vou encaminhar, eu vou te orientar, a gente vai tentar ajudar as pessoas a viver melhor, né? E ninguém precisa passar por dificuldade sozinho, então vamos pedir ajuda. Não tem nada de errado em não dar conta e estender a mão para que alguém ajude a gente. Pode passar, Elias. Pois é. E aí, assim, muitos de vocês já têm meu contato, WhatsApp, Telegram, e-mail do Serviço de Saúde Ocupacional, meu e-mail também. Quando a gente voltar para o presencial, a gente está lá no segundo piso da PGJ. Eu vi que eu já me estendi aqui bastante, imagino que o pessoal já está bastante cansado. Passa mais uma aí, Elias, por favor. Então, tem alguns materiais que eu usei aqui nessa apresentação. Por exemplo, a cartilha Bem Viver, ela dá algumas dicas muito legais, ela está disponível lá no site do Conselho Nacional, a gente já mandou por e-mail esse ano para todos os servidores, os membros também, e tem esses artigos também que eu me baseei, dá para achar eles na internet, para quem quiser. Não vou me estender mais. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, estamos aqui para dialogar, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Ricardo. Eu gostaria de pedir ajuda para Carla Pena, porque a internet estava oscilando e aí saía todo o tempo, eu entrei com um novo link e eu não sei se tem perguntas, porque abriu o chat para mim em branco. Sim, obrigada, Carla, Ricardo, vocês foram maravilhosos. Não tem pergunta, tem mais comentário, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, inclusive ligar a câmera, o áudio, pode ficar à vontade, tanto para a Carla quanto para o Ricardo. Tá bem.
Eu gostaria, então, Carla, já que não tem as perguntas, para a gente se antecipar, até por do horário, fazer as coisas incansáveis nos trabalhos, através do setor saúde ocupacional e qualidade de vida, que é a doutora Carla Pena e o doutor Vilas Boas. Eu gostaria de abrir a palavra a vocês. Vilas, está com o microfone desligado. Vilas, pode falar. Tá ligado agora? Tá ouvindo? Bom, eu só queria, mais uma vez, agradecer quem está na live participando, prestigiando nesse trabalho que continuamos fazendo. Estamos no presencial, muitas situações ainda sob controle, ainda estamos avançando sobre isso, mas o trabalho aí da Carla Guedes, do SESI, da Lia, obrigado muito ao Ricardo por esse apoio na questão psicológica, muita gente, de fato, precisando, já vai um ano nessa lida. As reuniões que nós fazemos pelas virtuais, pelas lives, têm surtido um bom efeito, um bom resultado, as pessoas continuam com dúvidas. E assim, Carla Guedes, né, essa questão de trabalhar em casa, a gente tem trabalhado muito, de fato, e o ambiente de casa não é igual ao ambiente do trabalho que nos proporciona aqui, né, o mobiliário, com a ergonomia dos equipamentos, ar-condicionado, silêncio, produtividade. Eu sei como é que é em casa, às vezes eu fujo de casa para poder trabalhar melhor aqui, né? Porque distrai muito, é uma coisa para fazer, assim, há certos conflitos internos, filho estudando, não é fácil. Mas, assim, agradecer mais uma vez, avançar nisso, parabenizar toda a equipe, que tem nos ajudado muito a atravessar essa dificuldade toda. E é isso, muito obrigado e vamos continuar ainda nos comunicando, tirando dúvidas, interagindo, porque a comunicação nesse momento é uma arma poderosa na transposição das dificuldades que nós estamos passando. Muito obrigado. Igualmente. Carla, gostaria de fazer considerações? Igualmente, quero agradecer aos palestrantes, a Carla Guedes, do SESI, e ao Ricardo Barbosa, nosso psicólogo. Foi muito boa a palestra da Carla, foi bastante técnica. Depois, quem quiser rever, vai ficar no YouTube gravada. E a gente queria dar um aviso em relação à utilização das máscaras. Nós encaminhamos ontem um e-mail esclarecendo a necessidade do uso de 2 máscaras cirúrgicas, assim como a Nara. A Nara está usando 2 máscaras, então a gente tem essa necessidade hoje. A gente vai orientar na recepção do prédio, quem chegar só com uma máscara vai ter que colocar outra, e que já foi iniciado o processo licitatório para a compra da máscara N95, que hoje é a máscara mais indicada pelos especialistas. Então, a gente vai estar sempre mandando material por e-mail, através do e-mail da diretoria-geral, para todo mundo ficar ligado, porque a pandemia está aí, o vírus também, muitas pessoas morrendo. Essa semana foi muito difícil para todos nós, assim, pessoas conhecidas, né, toda a sociedade morrendo, e a gente pede muito, muito a colaboração de todo mundo para estar se cuidando, tá bom? E eu vou passar a palavra, se a doutora Estela quiser falar, se ela ainda estiver aqui na live, ela pode falar também, em nome da administração. O doutor Alexandre, acho que teve que sair. Pode. Carla, Sim, eu quero parabenizar os palestrantes, né, a doutora Carla e o Ricardo, né, pelas informações prestadas, dizer que realmente
esse momento que a pandemia fez com que a gente passasse a trabalhar dessa forma que nós não estamos acostumados, traz algo muito de diferente, né? De adaptação. E as informações aqui trazidas, seja da questão da postura, dos elementos básicos que a gente precisa ter dentro de casa para trabalhar. Eu, por exemplo, eu trabalho, mas eu tenho um cantinho aqui, sempre na cadeira, com a mesa, todos os dias. Isso quando eu não estou presencial na Procuradoria. E com relação ao que o Ricardo colocou, da questão de a pessoa até ficar estressada, depressiva, porque realmente, com a forma hoje tudo virtual, a demanda ela é muito maior do que quando você está só presencial, porque ainda, por exemplo, ainda há pouco eu estava participando de 2 reuniões, ouvindo a live de vocês e assistindo a reunião do Conselho Superior. Então, é algo assim inovador e que nós precisamos nos preparar realmente para participar dessa nova forma de trabalho com muita responsabilidade e cioso daquilo que fazemos enquanto membros e servidores do Ministério Público. Parabenizo a todos, você, Carla, Vilas Boas, a Nara, pelo trabalho também de apoio aí no cerimonial e com as lives que tem trazido para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Ricardo, Carla, querem fazer as considerações? Obrigada, doutora Estela. Quero agradecer, vocês estão me ouvindo? Agradecer a participação, vim colocar de novo à disposição de todos. Deixem um contato na apresentação e assim que tiverem novas oportunidades, até que mais tempo, a gente pode voltar sem problema nenhum. Obrigada, se cuidem e até a próxima. Obrigado a todos por aguentar esse tempo todo aqui com a gente, e ouvir e participar. E é isso, vamos nos perceber, cuidar do nosso dia a dia, das pessoas que estão conosco e da gente mesmo, né? É isso. O Serviço de Saúde está aqui para ajudar, para orientar, para ouvir. E precisando, seja por telefone, seja no presencial, na Procuradoria, nós estamos aqui, tá bom? Bom dia a todos. Obrigada, doutora Carla Pena, a doutora Vilas Boas, a todos os membros e servidores presentes nesta live, nossos agradecimentos. Em nome do Ministério Público do Estado do Amapá, eu agradeço novamente a presença de todos nesta sala virtual. Oi, Carla. Acho que travou. Obrigada, Nara. Obrigada a todos. Tenham um bom dia. Então, encerramos neste momento a transmissão. Desejo a todos uma excelente manhã de